Olá, essa é uma demonstração da solução NAC3 no seu módulo de proxy. Uma solução eficaz para controle de acessos a sites, além do monitoramento de usuários para gestão dos recursos de web. Então, nessa tela inicial, ao se efetuar o login, somos direcionados a uma tela de informações com dashboards online. Aqui a gente consegue visualizar alguns gráficos de hardware do servidor e também informações já relativas ao módulo de firewall. Usuários logados ao proxy, ranking de acessos e ranking de sites. Na estrutura de configuração de regras do usuário, eu estou usando como exemplo aqui a edição do usuário Kiko. Aqui na parte esquerda a gente consegue visualizar atalhos de acesso à configuração de informações ao usuário. Dentre esses atalhos temos acesso ao módulo de proxy para configurações de regras de proxy por usuário. A configuração é bastante simples, mas muito funcional. Existe um sistema padrão onde bloqueia-se totalmente o acesso ou libera-se totalmente o acesso do usuário, configurando-se regras de exceção logo abaixo. O mais funcional para qualquer estrutura é sempre bloquear totalmente os acessos, liberando apenas as categorias de sites que se considera útil ao funcionário. Dentro da estrutura de categorias, já existem categorias pré-prontas junto ao NAC3 módulo de proxy, que são disponibilizadas localmente no servidor do cliente, e algumas categorias com acesso remoto via data center na IntegraSul. O próprio cliente pode ainda desenvolver categorias próprias ou editar as categorias já existentes. Então, nós vamos utilizar o exemplo de que vamos liberar a categoria liberados, que seriam sites considerados úteis ao dia a dia de trabalho do funcionário. Podemos definir também qual intervalo de horário que o usuário terá acesso a esta categoria. Já podemos visualizar abaixo uma grade identificando dias da semana e os horários de acesso. É possível também a configuração de um alerta para determinado e-mail quando o usuário coincidir um acesso com esta regra. E ao clicar em salvar de forma online, o NAC3 módulo de proxy irá validar essa regra e o usuário então terá acesso a essa primeira categoria de sites. Utilizando como exemplo ainda, liberando uma segunda categoria, digamos que a empresa tenha liberado a categoria esportes, sites relacionados a esportes, apenas durante o intervalo de horário de almoço, como a gente pode ver aí, uma grade com horário diferenciado, a possibilidade de se configurar um determinado alerta, e mais uma vez, ao clicar em salvar, o NAC3 então valida esta regra. Outras funcionalidades inerentes ao módulo de proxy está ainda a possibilidade de se editar e criar novas categorias, como eu já havia comentado. Também temos uma estrutura de utilitários, onde é possível monitorar os acessos de um ou mais usuários da empresa. Identificando acessos indevidos, é possível ainda deslogar estes usuários da internet. E temos também um simulador de regras, algo bastante funcional para a aplicação de filtros e bloqueios na empresa. Então nós vamos ao exemplo do usuário que nós estávamos editando, o usuário Kiko, onde nós liberamos apenas duas categorias a ele, a categoria liberados e a categoria esportes em horários diferenciados. Em nenhuma dessas categorias existe lá o site orkut.com, portanto a solução não deve permitir ao usuário acesso ao site orkut.com. Ao executar, a solução então vai simular o acesso, nos dando então como resposta
qual será a sua ação. Como a gente pode identificar, a ação será negativa e nós podemos identificar ainda quais as regras referentes a este usuário. Ainda no módulo de proxy, temos vários gráficos e relatórios que nos permitem uma excelente visualização de todos os acessos por todos os usuários da empresa à navegação. Nós temos, por exemplo, um gráfico de quantidade de acessos por usuário que nos apresenta a existência de disparidade de acesso entre usuários. Neste relatório é possível ainda diferenciar acessos por quantidade de acessos ou tamanho de acessos. Quantidade seria um cálculo de cliques durante a navegação, tamanho de acesso seria efetivamente a taxa de download por acesso. Então, ao se consultar, temos acesso a gráficos em pizza que nos permitem a visualização dos acessos por parte dos usuários. Além disso, relatórios texto mais detalhados nos descrevem de forma detalhada os acessos, tanto por setor como por usuário. Temos também um cálculo estimado de navegação, nos dando uma média diária de navegação por usuário. Outro relatório possível de visualização, um ranking de sites mais acessados, onde nós podemos destacar alguns usuários. Gerando relatórios, uma descrição mais completa, o que nos permite visualizar de forma efetiva os usuários mais críticos com relação aos acessos na web. É possível também a criação de outras formas de relatórios, como por exemplo a geração em PDF, geração em formato CSV, para, por exemplo, importar dados para planilhas ou soluções de BI. E ainda temos um agendador de relatórios, que nos permite atualizar relatórios de forma automática e ainda configurar a frequência de envio, dia da semana, horário mais adequado, além, é claro, do e-mail de envio desse relatório. NAC 3, módulo de proxy, um controle completo dos acessos à web da empresa.